hoje eu quero falar mais especificamente sobre a questão da insegurança, pessoas que são paralisadas pelas críticas, sabe? Tem muita gente que não consegue ser ela mesma por tanto medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer. E isso é muito ruim, é uma das maiores prisões emocionais. A verdade, gente, é que a gente precisa entender um pouco mais sobre o nosso mundo interno para saber por que as críticas nos paralisam tanto, sabe? Existem pessoas que não conseguem nem se divertir. Tanto medo de crítica. Não vão à praia, chegam numa festa, têm medo de dançar, elas não conseguem ser elas mesmas. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim, a pessoa ser paralisada pelas críticas. Na verdade, todos nós ficamos com um pouquinho de insegurança, às vezes em determinados momentos. E tá tudo bem, é normal. O que não é legal é quando essa insegurança e quando o medo do que as pessoas vão falar a nosso respeito nos paralisa a ponto da gente não poder agir naturalmente, fazer o que nós gostaríamos de fazer, colocar projetos em andamento, sonhar. Tem gente que para de sonhar e vive sobre a expectativa, sobre a perspectiva de outras pessoas, sabe? E isso é muito ruim, gente. E o que nos leva a entender um pouquinho mais sobre nós mesmas, sobre o que paralisa a gente, sobre o medo do que as pessoas vão falar, o medo do julgamento. Sabe o que é? É autoconhecimento, é entender o nosso mundo interno. Quem sou eu? Na verdade, quais são as minhas maiores habilidades? Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês em relação a mim, tá? Uma das minhas habilidades é falar. Eu falo bem, eu tenho essa facilidade de me comunicar. Então, todas as vezes que eu vou falar para pessoas, para muitas pessoas, ou para pessoas que eu não conheço e que bate um pouquinho aquela insegurança, porque é normal bater uma insegurançazinha e tá tudo bem, eu mesma falo comigo. Eu falo para mim, tá tudo bem, Simone, vai lá. Esse é um dos seus talentos, você vai conseguir fazer bem. E eu me acalmo. Mas por quê? Porque eu me conheço. Então eu sei o que me limita, onde eu preciso melhorar, o que eu tenho de talento. E isso é muito importante para te ajudar a seguir em frente, a agir apesar da insegurança, a não parar por causa das críticas das pessoas, né? Pessoas que têm muito medo da crítica, gente, são pessoas que normalmente têm muita dificuldade de dizer não. Elas têm dificuldade de dizer não porque elas morrem de medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, do que os outros vão achar. E isso é um grande problema, porque as pessoas que têm medo de dizer não, elas não estão vivendo a vida delas. Elas estão cansadas, elas estão sobrecarregadas, normalmente elas estão muito disponíveis para todo mundo e elas não dizem não para os outros, mas elas dizem não para ela com muita frequência, porque está sempre muito disponível para todo mundo. Isso é muito ruim. Isso, normalmente, quase sempre, vem de um medo de rejeição, de um medo de não ser aceita, de um medo de não agradar, né? É provavelmente um registro lá atrás da infância que essa pessoa nunca olhou. E se você nunca olhar, talvez você nunca vá viver a tua vida. Você vai viver sempre em função das outras pessoas. Isso não é ruim? É uma das maiores prisões emocionais, sabe? Se eu tivesse medo de crítica, eu nem estaria aqui falando com vocês. Nem estaria. Agora eu vou dizer pra vocês, eu sou sempre segura, 100% segura? Não, me bate também insegurança e é natural, é normal. Só que eu vou apesar da insegurança, sabe? Hoje é uma coisa que eu penso mais assim, além de eu conhecer o meu mundo interno e entender quem sou eu penso mais assim, não é tanto sobre mim, sabe? Outra maneira muito importante que você pode usar, e você deve para lidar com as críticas, você precisa questionar essas críticas, sabe? Quando a crítica vem, questione. Será que isso tem mesmo a ver comigo? Ou será que isso tem a ver com a outra pessoa? Vou falar uma coisa para vocês. Às vezes uma pessoa quer empreender, um exemplo, tá? E uma outra pessoa critica.
acha que a pessoa é louca. Nossa, a pessoa vai sair do trabalho, largar uma CLT. Outro dia eu tava vendo uma menina que ela queria empreender, ela pediu exoneração da Polícia Federal, uma pessoa até que eu sigo aqui no Instagram, e muita gente falou pra ela que ela era louca. Só que aquela crítica daquelas pessoas não tinha muito a ver com ela. Tinha a ver com a realidade daquelas pessoas que estavam criticando, com o medo daquelas pessoas que estavam criticando. Então, uma coisa que a gente sempre deve fazer quando a gente recebe uma crítica é olhar para essa crítica e entender: será que essa crítica é para mim mesma? Tem a ver comigo ou tem a ver com a perspectiva daquela pessoa sobre o que ela acha que é bom ou ruim? Ou é uma realidade daquela pessoa? Um pensamento, uma crença daquela pessoa, sabe? E por que não pegar o que é positivo nessa crítica? Ninguém gosta de ser criticada, né? Eu sei. Mesmo que a pessoa fale pra você assim, vou fazer uma crítica construtiva. E tem muitas críticas construtivas daquelas pessoas que nunca constroem nada na vida, né? Que abalam a gente no primeiro momento. Mas a questão é, o que eu posso pegar de positivo dessa crítica? O que eu posso aproveitar para crescer aqui? O que eu posso aproveitar disso aqui? O que é verdade? O que é realmente para mim? O que é uma perspectiva daquela pessoa para ela mesma, sabe? Então, assim, vamos olhar para a crítica, tirando um pouquinho o nosso ego, como se a gente estivesse olhando do lado de fora, uma situação de uma outra pessoa, e eu acho que a gente consegue raciocinar melhor e lidar melhor com isso. Porque as críticas sempre vão existir, isso é um fato, sempre vão existir. A gente não agrada todo mundo e as pessoas normalmente colocam a perspectiva delas, o que elas acreditam, que na verdade pode ser uma realidade para elas e não para nós, né? O que essa crítica faz sentido para mim? Ela é para mim mesmo? Eu posso pegar alguma coisa de positivo disso ou não? É apenas a realidade dessa pessoa, que a gente tende a fazer isso, né? Se você for parar para ver, a gente tende a fazer isso. A gente pega a nossa realidade, aquilo que a gente acredita, e a gente acha que todo mundo tem que acreditar igual. E quando a pessoa sai um pouco disso, a gente tende a criticar. Mas isso é o que a gente acredita, sabe? E não o que na realidade é para todo mundo. Essa é a minha verdade, essa é a minha perspectiva. Isso é o que eu penso, isso é o que eu acho. Então a gente tem que fazer isso, pegar a crítica e entender o que faz sentido pra gente. E pegar o que é positivo nisso, porque pode ter muita coisa positiva. E agir apesar da insegurança, que causa um pouquinho de desconforto. Quando a gente vai fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, é natural que a gente sinta um desconforto. Agora, se você é aquela pessoa que, por medo do que as pessoas vão achar de você, diz sim para todo mundo, você precisa olhar para isso com mais carinho, tá? Porque isso é muito cansativo. É muito cansativo. Uma pessoa que diz sim para todo mundo diz muito não para si mesma. Uma pessoa que diz sim para todo mundo é aquela pessoa legal para todo mundo, mas é péssima para si mesma. E isso pode te fazer até adoecer. Você vai perdendo a alegria, você vai se sentindo sobrecarregada. Muitas das vezes você também se sente desvalorizada, porque você acaba sendo aquela pessoa sempre disponível para todos e percebe que as pessoas não estão sempre tão disponíveis para você. Então você se sente desvalorizada, você fica cansada, porque você não tem tempo para si, porque você não se cuida, você está sempre ocupada com a questão de outras pessoas. Você pode perder o seu propósito e com isso você pode ir perdendo a alegria. Então olha para isso com mais carinho. E entenda um pouco de onde vem isso. Invista em se conhecer, em conhecer o seu mundo interno, em aprender a estabelecer limites. Nós ensinamos as pessoas como elas devem nos tratar, viu? Então, quando eu não estabeleço limite, eu estou ensinando a pessoa que ela pode abusar. E depois eu acabo ficando chateada por isso. Mas na verdade é algo que eu coloco, né? Então nós ensinamos as pessoas como elas devem nos tratar. Estabelecer limite não é um egoísmo, não. É um ato de auto-amor, de respeito, de carinho,
de cuidado com você mesma, viu? Então, estabeleça limites, isso é muito importante. E se é muito difícil para você, você precisa olhar para isso. Comece mesmo que seja aos poucos, um passo de cada vez. E você vai conseguir fazer isso com maior facilidade se você se conhecer melhor, sabe? É difícil a gente lidar com uma pessoa que a gente não conhece, gente. E quando a gente não se conhece, quando a gente não conhece o nosso mundo interno, a gente tem dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções. E a gente muitas vezes vai dizendo sim, vai dizendo não, vai aceitando muita coisa, mesmo se sentindo angustiada, sem paz, porque a gente não está conseguindo lidar com todo esse universo interno que a gente tem. Então isso é muito importante, viu? É muito natural a gente ter momentos de insegurança. O que não é natural e não é saudável é você se anular. O que não é natural e não é saudável é a crítica e a opinião das pessoas te paralisar, a ponto de você não ser você, a ponto de você não conseguir se priorizar, a ponto de você não conseguir colocar projetos para frente, a ponto de você desistir dos seus sonhos ou até mesmo de você desistir de sonhar. Então a gente tem que olhar para a crítica com mais carinho, com mais sabedoria. Sempre tem algo que pode ser aproveitado, tem. E talvez isso seja até um ensinamento, um exemplo. Talvez eu não tenha nada para aproveitar numa determinada crítica, mas ela pode estar me ensinando. À medida que eu consigo seguir adiante, sem olhar para ela, eu também olho para mim e vejo que eu evoluí, que eu subi um degrau. Isso não é legal? Você conseguir subir um degrau? Você conseguir ultrapassar isso? Isso é importante, né? Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo das críticas, muito medo. Então, quem me conhece há bastante tempo sabe que eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje, viu? Eu chegava nos lugares e eu tinha tanto medo das críticas que eu ficava quietinha num cantinho. Muito quietinha mesmo. Eu sou uma pessoa quieta, tranquila, mas eu ficava muito mais. Eu mal abria a boca. Eu não conversava muito. Mas tudo isso vinha de um medo que eu tinha de não ser aceita. Por toda a minha história de vida, por tudo que eu vivi na infância. E por tudo que eu vivi na infância, eu me comportava desse jeito. Eu ficava muito quieta, eu não gostava de dar minha opinião, eu não me manifestava, eu mal tirava dúvidas, assim, eu mal fazia uma pergunta num local onde tivesse muita gente, por medo de me criticarem, de não me aceitarem, medo de ser rejeitada. No fundo, era o medo de ser rejeitada. E eu tive que trabalhar muito isso. Hoje, eu vou te dizer que eu sou uma pessoa completamente diferente. E quem me conheceu no passado e quem me conhece hoje, fala isso pra mim. Eu sou outra pessoa. Foi muito importante pra mim me curar de tudo aquilo que eu vivi na minha infância. Foi muito importante pra mim ressignificar a minha história, pra hoje poder ser quem eu sou. Mas tudo que eu vivi não foi em vão também. Se transformou em recurso hoje, sabe? Foi importante. Então, tudo que eu vivi, eu acolho hoje no meu coração com muito carinho e com muita gratidão. Mas a minha vida mudou. Os meus projetos mudaram. Eu comecei a fazer outras coisas. A minha vida social mudou. Tudo na minha vida mudou. Mas mudou quando? Quando eu mudei. E eu só consegui mudar quando eu olhei para mim, quando eu investi nisso e quando eu me curei. Quando eu curei a minha alma, eu mudei a minha vida. Então, assim, para você que é muito insegura e que tem muito medo das críticas, eu vou te dizer uma coisa: é possível mudar e é importante mudar, é muito importante, porque essa é uma das maiores prisões emocionais. Ela te prende de uma maneira que você sobrevive mais do que vive, tá? Você vai aceitando muita coisa,
você vai se submetendo a muita coisa e você vai perdendo muitas oportunidades na vida, oportunidades em relacionamentos, seja de amizade, seja relacionamento amoroso, oportunidades profissionais. Porque, gente, a vida da gente, seja em qualquer área, ela pede que a gente ouse, que a gente arrisque. E não existe criatividade, não existe vida de forma autêntica se você tiver medo de crítica. Se você tiver medo de crítica, ela vai te travar de um jeito que você vai mais sobreviver do que viver. Você vai mais aceitando o que vem, aceitando as coisas de qualquer jeito, aceitando as coisas do jeito que vem. E sinceramente, eu acho que nós merecemos mais do que isso. Então questione os seus medos, tá? Esse é um ponto muito importante. Questione os seus medos. Questione. Por que eu tenho medo? Por que eu não posso dizer um não? Por que eu não posso estabelecer um limite? Se eu estabelecer limite e a pessoa não gostar de mim e se afastar de mim, é porque não era uma boa amiga. Não era uma boa pessoa para estar do meu lado. Questione os seus medos. Será que isso é real? Será que isso é da minha cabeça? Será que isso vem da onde? Questione as críticas. Questione os seus pensamentos, principalmente aqueles que são sabotadores, que são para te impedir de fazer o que você deseja fazer. Questione. Não aceite com tanta facilidade. E se você acha que isso é tão sério, porque tem pessoas que são muito, tá, gente? Tem pessoas que têm isso, mas que estão levando numa boa, mas tem outras que estão muito paralisadas. Eu já atendi pessoas, assim, de falar pra mim, da pessoa falar pra mim, olha, quando eu chego num ambiente, ainda mais agora com o celular, né, que meu celular eu tô usando aqui pra fazer a live, mas vamos imaginar que esse livro é um celular. Aí a pessoa falou assim pra mim, quando eu chego num ambiente que tem muita gente, eu olho pro celular e finjo que eu tô falando com alguém, só pra eu não ter que falar com ninguém. Olha que insegurança, olha que medo, olha que coisa horrível. Existem pessoas que começam a se isolar, porque tem muito medo. Sabe, pessoas que se anulam, que começam a se anular, e isso é muito sério. Então, se chega a um ponto extremo desse, busque ajuda profissional. Não se conforme, não aceite isso, porque eu acho que você, todo mundo que tá aqui e muitas outras pessoas merecem muito mais do que isso. Então, o meu recado para vocês hoje é esse. Se você tem muita dificuldade de lidar com as críticas e ela te paralisa, e se você também tem tanta dificuldade assim, que diz muito sim para todo mundo, porque tem medo do que as pessoas vão falar de você, olha para isso com mais carinho. Invista em conhecer o seu mundo interno. Invista em você. Você é o seu maior projeto. Você é o seu maior projeto. E se você não estiver bem, e se você não se conhecer, você não vai muito longe. E se você for muito longe, profissionalmente, talvez a sua vida pessoal fique arrasada. E nós somos sistêmicos. Nós não somos só profissionais. Nós não somos só mães. Nós não somos só mulher. Nós somos mulher, somos mães, somos profissionais, somos amigas, somos esposas. Nós temos várias funções, várias áreas da nossa vida. E é importante que a gente olhe para todas, para que a gente possa viver da melhor maneira possível. Então, não se conforme com qualquer coisa. Não se anule. Não desista de você. Não desista dos seus sonhos. Questione as críticas. Questione as vozes sabotadoras na tua cabeça. Questione seus medos. E se você achar que precisa, busque ajuda, viu? Fica bem ligadinha aí no meu Instagram, que eu vou começar um outro projeto muito interessante de lives, falando sobre 7 segredos para a liberdade emocional, tá? E eu vou estar avisando sempre no meu Insta.
vai ser um conteúdo gratuito muito importante. Só que não é só o conteúdo, tá? Eu vou dar o conteúdo aqui nas lives, mas todos os dias eu vou passar exercícios e nós vamos trabalhar conteúdos e exercícios. Então fiquem ligados no meu Insta, eu vou avisar, vou mandar o link para inscrição e vai ser muito bom, tá?